Boa tarde, pessoal, bem-vindos a mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Votorantim do Núcleo Pedagógico. Eu sou PCNP Luciene, os anos iniciais. Então, hoje será um olhar pautado na recuperação da aprendizagem. Vamos falar um pouquinho sobre a semana de estudos intensivos, tá bom? Então, para falar um pouco, sobre educação, nada melhor como a contextualização de Paulo Freire, que eu trouxe esse recorte para a gente, pensar um pouquinho. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Paulo Freire. Então, essa contextualização é para dar início a mais um ATPC voltado para a Semana de Estudos Intensivos. Então, vamos pensar um pouquinho, sobre as possibilidades que podemos criar para os nossos alunos, tá bom? Muito bem-vindos!
Olha, eu trouxe para vocês uma reflexão, mas antes eu só gostaria de saber, depois vocês me dão uma devolutiva. Gostaram do vídeo? Acharam interessante? Eu achei tão bacana, eu achei tão pontual, que vem de encontro, né? Eu sei que a semana de estudos intensivos, o quanto que a gente empenha, né? Quanto que nós, professores, nos empenhamos, né? Nos debruçamos sobre estudo, vamos pensando em cada atividade para atender a todos os alunos, né? Para que alcance e que faça sua estrelinha brilhar. Então eu pensei nesse vídeo como uma homenagem a vocês, porque eu sei que a semana de estudos intensivos a gente tem que estudar, a gente tem que preparar tudo, sempre com muito carinho, com muita reflexão, com um olhar atento, né, às aprendizagens. Aqui esteja sempre voltada a quê? A recuperar, né? Ou aprofundar os estudos, né? A gente não pode, eu sei que às vezes é difícil, a gente meio que desanima, mas eu falo, né, que a minha profissão, além de profissão, eu acredito que é uma missão de vida. Acredito que para vocês também. Então esse vídeo eu trouxe porque eu enxergo em vocês, sabe, cada uma de vocês como a mocinha, né? Ali ajudando, às vezes cansada, mas não desistiu. Então, quem sabe, né, numa próxima ATPC, numa devolutiva, eu peço uma reflexão de vocês, tá bom? Então, essa reflexão que eu trouxe é um enxerto, tá? Dentro do currículo paulista, que fala sobre a SEI, né? Semana de Estudos Intensivos. Eu trouxe um trecho, tá? Um trecho em especial para tá lendo com vocês, que fala o seguinte: aprendizagem que atendam aos diferentes níveis de proficiência, aos diferentes estilos de aprendizagem, que tenham desafios à altura da possibilidade de cada estudante, de modo que ele ou ela se sinta capaz e desafiado a engajar-se na situação de aprendizagem proposta, contribuindo para o desenvolvimento de um sentimento de confiança no que está estudando, que culmina numa permanência interessada na escola e confiança no seu próprio futuro. Eu achei tão bonito isso, tão, né, vem tão de encontro ao vídeo que a gente viu, a semana que a gente, né, que vai ter pela frente de estudos intensivos, que é muito empenho, muita dedicação, para que a gente consiga abraçar a todos, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado desse momento reflexivo. Agora a gente vai para um trabalho, né? Um tanto árduo. Eu sei que vocês trabalham muito e a gente aqui também, mas sempre em parceria. Isso que eu fico muito, muito feliz e muito honrada. Semana de Estudos Intensivos. As semanas de estudos intensivos, ou as chamadas SEI, são momentos específicos para recuperar e aprofundar as aprendizagens de todos os estudantes, de forma alinhada, né, às avaliações. Quais avaliações? As ADs e as APs. Elas estão, né, previstas no calendário escolar para acontecer logo após as aplicações, né, ou as realizações dessas avaliações diagnóstica e de processo, de forma a apoiar, a ser um apoio, né, aos professores e toda a equipe, né, a coordenação, as meninas que trabalham muito, né. Então, é para quê? Para dar um apoio, um norte mesmo, para saber onde nós estamos acertando nessas avaliações, onde a gente precisa ajustar, a gente precisa melhorar, né, aprimorar a nosso trabalho, as nossas atividades, as nossas avaliações, né? Então, é uma forma da gente ter um norte, né? Um norteador. Para quê? Para análise da aprendizagem dos estudantes, dos nossos alunos, das nossas crianças. Então, a segunda SEI, né, levará em consideração
como eu já falei, as ADs e as APs, que vai fazer o quê? Um suporte, né? É um suporte às ações contínuas, porque eu sei que vocês trabalham recuperação contínua, né? Recuperação e aprofundamento contínuo. E faz parte do quê? Do replanejamento ou planejamento ao longo do bimestre. Então, estou propondo para vocês o quê? A gente trabalhar em conjunto nessa semana de estudos intensivos. Primeiro, estou vindo com um ATPC para vocês, para dar início, né? Aí a gente vai fazer o quê? Vamos analisar os gráficos, os dados, como que a gente está indo, se a gente está no caminho certo, quais são os ajustes necessários a serem feitos. E vocês aí na escola vão pensar também nesse planejamento e fazer o quê? Vamos fazer um plano, né, de aula sobre essa semana. Me manda, a gente vai estar corrigindo, a gente vai estar ajustando e principalmente alinhando, tá bom? Dentro da SEI, eu pensei, né, em objetivos específicos, porque é uma semana muito importante, né, para vocês da escola, né, para as minhas professoras, né, e para toda a equipe, e para a gente aqui também do núcleo, da diretoria de ensino. Então, esses objetivos específicos são contribuir para o diagnóstico das necessidades de aprendizagens dos estudantes, auxiliar os professores para a organização da semana de estudos intensivos, assim como para a continuidade do trabalho de recuperação e aprofundamento contínuos. Apoiar vocês, né, professores, coordenadoras e docentes, na organização da SEI e a partir das necessidades de aprendizagens dos estudantes. Auxiliar a equipe escolar para organizar a SEI e as atividades de recuperação e aprofundamento contínuo, trabalhando com o quê? Com metodologias que favoreçam a aprendizagem das nossas crianças em diferentes etapas, né? Porque a gente sabe que as crianças têm várias etapas. Numa mesma sala, ela não é homogênea, né? Ela é heterogênea. Então, a gente tem alunos com grau maior de dificuldade, alunos com menor grau de dificuldade, alunos que estão no grau intermediário. Então, a gente precisa estar mesclando, né, atividades para contemplar a todos. Aqui eu trouxe, né, análise de dados. Fiz um recorte da plataforma CAED, que vocês já conhecem. Então, eu até grifei aqui em vermelho que vem um guia das avaliações e das sequências digitais. Por quê? Eu trouxe algumas avaliações para a gente estar analisando juntos, né, com vocês, que tem, assim, muita coisa bacana, muita coisa legal. Então, hoje, especificamente, a gente vai estar trabalhando com essas avaliações, tá bom? Aqui eu trouxe uma análise de dados, tá? Então, a gente vai fazer uma análise de dados de terceiro, quarto e quinto ano. Então, eu trouxe alguns recortes das avaliações, né? AP, primeiro bimestre, terceiro ano fundamental, língua portuguesa. Eu trouxe aqui para vocês verem, né? Bloco de itens do marco do desenvolvimento, tá? Então, são atividades, são as avaliações dentro do bloco do marco de desenvolvimento. O item 18 fala sobre a habilidade de localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Eu trouxe o recorte da própria avaliação, né, na questão 18, do que fala, né? E o que eu achei interessante, que chamou a atenção de todos nós aqui do núcleo, a gente debruçou sobre esse assunto, tanto Elian quanto Cris Strider, que é especialista na língua portuguesa. Por quê? Essa questão 18, né, 80% dos alunos acertaram esse item, que é uma questão que fala, olha, eu vou ler para vocês, tá? Que fala assim: no espaço
Passar algum tempo no espaço, apesar de ser incrível, pode não ser tão bom para a saúde, por causa da falta de gravidade. O sangue tende a se acumular no peito e na cabeça, o que faz com que o coração aumentar e trabalhar dobrado para continuar funcionando adequadamente a milhares de quilômetros de distância. Enfim, de acordo com esse texto, a falta de gravidade no espaço faz aumentar o quê? Então, vocês percebem um pouquinho o grau de complexidade? Que é o quê? A questão C, né? O coração. Só que ela não está assim logo no primeiro parágrafo. Então, os alunos acertaram 80% acertaram. Porque essa questão está no segundo parágrafo. A questão 22, as crianças acertaram 100%. A gente percebeu que quando tem atividade, né, que é no primeiro parágrafo, claro, a informação, os alunos acertam assim muito, de 90% a 100%. Quando é no segundo parágrafo, diminui um pouco a porcentagem, 80%, 60%, 65%. Quando é no terceiro, quarto parágrafo, diminui muito a porcentagem. Eu vou estar mostrando para vocês nos slides a seguir, tá bom? Então, continuando, né, com a análise de dados, eu trouxe a AP do terceiro ano fundamental, língua portuguesa, o item 26. Apenas 14% dos estudantes acertaram essa questão, que é a mesma habilidade, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. Lembra que eu falei que quando a informação está logo no primeiro parágrafo, o acerto é muito maior? Quando vai para o segundo, terceiro parágrafo, o acerto diminui e assim por diante. Quando essa questão, olha só que interessante, dinheiro sujo. Quantas pessoas compram alguma guloseima e a comem na mesma hora? Mal sabem que ao ingerir o alimento, estão ingerindo também vários tipos de bactéria e fungos presentes nas cédulas de dinheiro, utilizado para comprar o alimento, podendo inclusive causar sérios problemas para a saúde. É preciso lavar as mãos antes de ingerir qualquer alimento. Para os especialistas, não adianta lavar as mãos por 20 ou 30 segundos, nem com o uso apenas de água. Embora não pareça muito prático, o ideal é esfregar as mãos com sabão durante 1 minuto. Em alguns casos especiais, aconselha-se lavar as mãos com álcool durante 3 minutos. Então, a informação não está assim, logo no primeiro parágrafo, no segundo. Ela vem aonde? Praticamente no terceiro, né? no final. Então, as crianças, a gente percebeu que quando é assim, olha, apenas 14% dos estudantes acertaram esse item 26. Eu achei bem interessante vocês, né, pensarem em como trabalhar e o que trabalhar, né, dentro dessa informação que a gente, assim, ficou 2 dias, sabe, debruçando em cima de apenas 2 questões, que foi essa que eu acabei de passar para vocês, e depois eu vou mostrar do 4º e 5º ano também. Então, assim, o que trabalhar, né? De repente, vocês podem estar pensando em trabalhar textos e colocar as informações, não assim, muito explícito logo no primeiro parágrafo, mas assim, mais no final. Então, criar com as crianças esse hábito, né? De ler com calma e no final estará a resposta correta. Tá bom? Achei bem interessante. Então, aqui eu trouxe, né? Vocês vão ver que é praticamente a habilidade, só que ela tá um pouquinho mais complexa, né? Que é ler e compreender com certa autonomia textos em versos, explorando recursos sonoros como rimas, alterações, sons, jogos de palavras, imagens,
poéticas, né, no sentido figurado, e recursos visuais. Então, essa questão teve um acerto de 25% dos estudantes, tá, do quarto ano. Então, eu achei bacana, né, vocês, tá trazendo para vocês como trabalhar, o que eu posso estar adicionando, né, para o meu aluno, para a minha criança, né, o que eu posso estar fazendo. Quais intervenções, né, serão necessárias para que ele alcance, né, o objetivo de vocês, que é você ver, né, seu aluno contemplando todas as habilidades, não é mesmo? Então, aqui é um enxerto, tá, que eu trouxe para a gente estar pensando na SEI, como trabalhar, o que fazer, né? Aqui eu trouxe também, né, como eu já tinha comentado com vocês, né, é uma AP do primeiro bimestre, quinto ano, língua portuguesa. A questão 25. Qual é a habilidade? Ler e compreender textos expositivos, entre outros textos, do campo das práticas de estudo, considerando a situação comunicativa, o assunto, a estrutura, o estilo e a finalidade do gênero. Então, 27% dos alunos acertaram, que é essa questão aqui. O que a gente pensou, né, em propor também para vocês, né? Uma análise, sabe? Que nessa semana vocês pensem como a gente pode analisar, como que a gente pode pensar em estratégias. Acredito que, primeiramente, né, é um momento de reflexão. Depois, é um momento de análise de dados. E depois, né, posteriormente, é pensar quais atividades trabalhar, onde eu posso, né, buscar essas atividades, como fazer, né? Então, a gente trouxe alguns recortes para dar esse apoio, né, a vocês, em propor, né, que essa semana de estudos intensivos seja tanto reflexivo, né, quanto concreto também, né? O que vocês podem fazer? Como que a gente pode fazer isso? Tá bom? Lembra que eu comentei com vocês, né, sobre habilidades que os estudantes, às vezes, eles têm, não é algo difícil, mas eles acabam, como a gente diz, né, indo mal na avaliação. Então, aqui no item 48 e 49, eles acertaram apenas 18%. E a habilidade é ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico. Toda, né, é uma habilidade que já é decorrente do terceiro, como eu já mostrei, no quarto, né, recorrente, né, essa habilidade. A gente vê que eles têm um grau de dificuldade, uma certa dificuldade para realizar, né, a atividade. Então, o item 49 também fala compreender as relações coesivas, né, estabelecidas entre as palavras de um texto, identificando substituições lexicais ou pronominais que contribuem para a continuidade de um texto. Então, a gente percebe que a leitura, né, e as estratégias de leitura, acredito que é esse o ponto, né, a gente diria o ponto focal, que é dentro do bloco de itens das habilidades complementares. Essas duas habilidades que eu passei para vocês, dentro dessas duas questões, elas são habilidades complementares, mas de suma importância para o segmento dos estudos, né, dos alunos. Essa é a questão, que ela caiu tanto na 48 como na questão 49, né? Um caso de amor, enfim. De repente, a gente pode pensar numa estratégia de leitura. De repente, estar usando num ATPC que eu fiz junto com a Cris Strider, aquele diagrama, né, ou fluxograma, para estar ajudando, né, as crianças a identificarem o enredo, os personagens. De repente, está pensando em dificultar um pouquinho, né? Vamos colocar assim, ou seja, colocar novas estratégias, pensar em como que eu posso fazer para que o meu aluno ele avance, né? Como que eu posso fazer para recuperar quem ainda não alcançou, né, essa habilidade? Então eu acho, né, a gente estudando aqui em conjunto,
de repente é uma opção, né? A gente traz para vocês opções, a gente traz maneiras, né, de trabalhar, de ajudar, de auxiliar vocês. Então, eu acredito que esse, né, de repente é o caminho de trabalhar com eles textos e aquela coisa, esmiuçar o texto mesmo. O que a gente pode descobrir dentro desse texto? O que tanto ele contém? Qual o tempo que ele passa? Quais são os seus personagens principais? Qual o tema? Eu acho bem interessante estar passando para vocês uma ideia, né, de como, né, trabalhar nessa semana de estudos intensivos. Dentro, né, do currículo paulista tem enxertos do currículo paulista, né? E eu destaquei um em especial que eu lerei com vocês agora, tá? Eu achei bem interessante, que vem, como eu falei, vem de encontro aos nossos anseios, as nossas expectativas, que fala exatamente assim: para que o conjunto das competências gerais possa ser efetivamente garantido, é necessário enxergar o estudante de uma nova forma, reconhecendo todo o seu potencial de desenvolvimento. É necessário acreditar que todos podem aprender, e podem, né? E ainda, ter a necessária flexibilidade para a adoção de estratégias metodológicas que promovam o protagonismo e a autonomia dos estudantes, ou seja, né, o protagonismo e a autonomia das nossas crianças. Eu tenho certeza que vocês se identificam com essa, sabe, mesmo estando dentro do currículo paulista, tem uma reflexão muito bonita, né, muito verdadeira com que a gente, né, pensa sobre os nossos alunos, sobre as nossas crianças. Espero que vocês tenham gostado desse recorte, dessa reflexão mesmo. Eu acho que a gente está num ATPC assim reflexivo, né? No meu papel, como agora não é PCNP mais, é PEC, tá? Professor, especialista em currículo. Será que o meu papel eu estou desempenhando bem? Será que eu estou fazendo de forma correta? A gente, né, esses momentos causam algumas reflexões. Espero que vocês aí também, sabe, reflitam muito sobre essa semana de estudos intensivos, pois é muito importante para a gente, para as crianças e para vocês também. Aqui eu trouxe um recorte, né, das habilidades do currículo paulista. Lembra que eu comentei lá atrás, né, dos recortes, das atividades que foram realizadas nas APs, né, do primeiro bimestre. As avaliações. Então, habilidade em destaque, né, que é a EF35 de língua portuguesa 06. E habilidade EF35 língua portuguesa 26, que fala sobre coesão textual e compreensão em leitura, elementos constituintes das narrativas. Por que eu trouxe atividades do terceiro, quarto e quinto ano? Porque o foco, né, dessas APs foram, né, terceiro, quarto e quinto, né, um estudo mais aprofundado, que requer um olhar, não que o primeiro e o segundo não sejam importantes, são importantíssimos, mas eu trouxe nesse momento terceiro, quarto e quinto, porque de certa forma um está interligado no outro, né? Do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Por isso que é o bloco de marco de desenvolvimento inicia-se no terceiro ano. Tá bom? Então eu trouxe aqui que fala dessas habilidades e o que, né? O que é essas habilidades? E de certa forma elucida para vocês uma forma de trabalhar, pensando em atividades, em estratégias. Com essas habilidades, eu acredito que facilita para vocês, para as PCs, né? É um auxílio, né? Uma ferramenta a mais no dia a dia, nas avaliações que vocês já estão planejando, tá bom? E aqui eu trouxe um recorte, sabe, do caderno do professor, do material Aprender Sempre.
Por que eu trouxe esse recorte? Porque aqui ele traz, né, as aulas já assim, planejadinho, uma sequência que está contemplando exatamente aquelas habilidades que a gente falou, que eu retomei com vocês, que eu acabei de ler, tá? Então eu trouxe pensando no quê? Olha, de repente eu não preciso nem planejar muito, né? Eu tenho um material de apoio aí, um material para eu usar sempre, né? Que é o aprender sempre. Então eu achei bem bacana, de repente vocês, se você já trabalhou essa atividade, essa sequência das aulas, você pode retomar na semana de estudos intensivos, porque essa é a proposta, né? Recuperar, aprofundar e retomar também, tá bom? Eu trouxe aqui, né, uma aula 5, né, planejando a reescrita de um conto tradicional. É uma atividade que está dentro do material Aprender Sempre. E eu achei bem bacana, eu li todo esse material dessas aulas, né, dessas sequências, e achei tão bacana que dá para ser trabalhado reescrita de contos tradicionais, como o Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, enfim, todos os contos tradicionais, vocês produzirem uma reescrita com as crianças, um novo olhar, uma nova forma, né, de trabalhar, e contemplando qual habilidade? A EF35LP26. Quer dizer, o material está pronto, de repente vocês podem articular, né, com o quê? Com o que vocês já têm, com o que vocês já trabalharam. Então, assim, se vocês já trabalharam, de repente retomar, fazer um aprofundamento, fazer uma reescrita diferente, de repente fazer um projeto com contos tradicionais e fazer desses contos tradicionais alguns contos contemporâneos sobre os dias de hoje, usando a internet, né? Pedindo, imagina as crianças como têm criatividade, de repente transformar o Chapeuzinho Vermelho nos dias de hoje, como seria, né? Enfim, existe assim muitos contos. Olha, eu vi aqui que tem Branca de Neve, sobre o espelho mágico, os 7 anões, a maçã, enfim. Eu acredito, né, no potencial de vocês, na criatividade. Eu achei muito bacana, de repente, trabalhar reescrita de textos, né, tradicionais, tá bom? Eu trouxe aqui, né, vamos planejar. Como que podemos planejar a ceia? Como que a gente pode fazer isso? Né? Primeiramente, eu fiz um quadrinho aqui, né? Eu recortei, que eu achei bem bacana, que fala o quê? Qual habilidade, né? Que habilidade trabalhar? Quais os conteúdos já trabalhados favoreceram o desenvolvimento dessa habilidade? Quais eram os resultados esperados, né? De repente, vocês já têm uma expectativa sobre. Quais são as possíveis causas para os resultados alcançados? Então, vocês pensarem como será a SEI. Ter essa meta, né, em habilidade, quais os conteúdos, quais os resultados esperados e quais, né, se não forem os esperados, o porquê, né? E como que a gente pode trabalhar tudo isso? Então, eu pensei nessas questões. Em que sentido? Em como eu vou ter essa devolutiva depois da SEI, tá? E também trouxe aqui, ao refletir, né, sobre os resultados alcançados, é possível identificar se as dificuldades apresentadas pelos estudantes estão relacionadas a habilidades cujo desenvolvimento foi propiciado pelas atividades realizadas ou são habilidades que não estavam envolvidas nos conteúdos trabalhados até o momento, né? É algo para a gente pensar. Então, eu trouxe esse quadro que, de repente, vocês, no momento de planejamento da SEI, vocês possam estar usando, né? Utilizando, tá? Olha, eu trouxe aqui para vocês, eu pensei num ATPC, sabe? Tanto formativo quanto reflexivo.
e também que eu tenha uma devolutiva de vocês. Então, esse ATPC sobre SEI, sobre todos os dados que eu trouxe, sobre as habilidades, enfim, sobre todas essas questões, eu trouxe duas questões. Por quê? Qual é a ideia? A gente sempre está falando em intencionalidade. Então, a minha intenção é o seguinte, que a SEI, a Semana de Estudos Intensivos, que vocês, né, nessa TPC, que vocês reflitam, que vocês pensem, planejem e também que isso venha a ser o quê? Que vocês façam dentro do planejamento, que tenham um plano sobre a SEI, em como vai ser trabalhado, quais as habilidades, quais as questões, quais materiais. E por fim, eu gostaria dessas questões, sabe, que vocês discutam, né? Tenham um momento com os pares de troca, aí respondam essas questões e façam o quê? Na próxima TPC, que vocês façam um desdobramento dessa e me deem a devolutiva para eu também dar a devolutiva para vocês. Então, são duas questões. Vocês, professores, concordam que os resultados dos processos avaliativos devem concorrer para que todos os estudantes avancem em suas aprendizagens? Questão 2. Ainda concordam que o processo de recuperação das aprendizagens dos estudantes depende de sua intencionalidade? São duas questões norteadoras para vocês refletirem, discutirem, tá? Chegarem a um consenso e me darem a devolutiva, tá? Então, a gente pensou aqui no núcleo em ATPCs que eu mande para vocês na escola e que eu tenha uma devolutiva, ou seja, que eu tenha um desdobramento, que vocês, quando forem fazer o ATPC, vocês assistam, vocês façam esse desdobramento, tá? Porque no próximo ATPC a gente pode estar o quê? Continuando, dando continuidade. ATPC não é estudo contínuo, o professor tem que ter esse estudo contínuo. Então eu pensei nisso. Espero que vocês tenham gostado. A gente aqui, sabe, faz com muito carinho, com muito empenho, para que chegue até vocês e que ajudem vocês, que auxiliem e que também, principalmente, façam a diferença na vida das crianças, tá bom? Muito obrigada, fiquem bem, um beijo, tchau!